Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da terra em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Que esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi. Um salmo curioso. Foi escrito num período muito conturbado da vida do rei Davi. Davi ainda não era rei nesse contexto, mas aconteceu na sua vida. E ele está vivendo aqui um dos maiores que alguém pode viver na sua vida. Está sendo vítima da língua de um homem contra ele. Curioso. Eu disse aos irmãos, não sei se você já teve essa experiência alguma vez, mas Davi fugiu de Saul por cerca de 10 anos, está registrado nas Escrituras. Saul havia levantado a bandeira da perseguição a Davi, por conta dos ciúmes que haviam tomado o seu coração. E vejam, isso não foi do dia para a noite, não foi algo que aconteceu do nada, mas a fúria e os ciúmes do rei Saul haviam sido direcionados até Davi. Isso veio de uma ideia fantasiosa da mente de Saul, de que Davi estava armando e planejando tomar o seu reino, o seu lugar no reino. 10 anos sendo perseguido pelo rei por causa de uma causa ainda sem motivos, um ciúme sem precedentes. Saul estava louco, irmãos, e essa loucura já havia tomado o seu coração. Ele vivia obcecado, pensando noite e dia sobre a morte de Davi. Nós vimos também, na semana passada, uma figura curiosa chamada Doeg. Doeg é um homem que fez ali que acendesse essa vela da perseguição, essa fagulha da perseguição, e fez com que Saul desse ordens para cometer ali o que nós chamamos de assassinato dos sacerdotes. Muitos sacerdotes foram assassinados. Para os irmãos terem uma noção, 1 Samuel capítulo 22 e 21 e 22 relata esse assassinato cometido por Doeg. Cerca de 85 sacerdotes haviam sido mortos por Doeg, dentre eles todos os seus familiares. Saul então deu ordens para matar os sacerdotes, nesse contexto geral, que haviam cooperado com Davi. E a história que termina ali em 1 Samuel capítulo 21 e 22, ela termina com um único sobrevivente. É curioso, é um dos textos mais curiosos da Escritura. Termina com esse único sobrevivente indo ao encontro de Davi. E vejam, essa história que nós falamos, ela é aberta novamente apenas no cabeçalho do Salmo 52. Uma história que termina de forma lacônica, só é aberta no cabeçalho do Salmo 52, que está na sua Bíblia, que diz assim: Salmo didático de Davi, quando Doeg, o edomita, foi contar a Saul que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. E o Salmo 52, que nós temos em nossas mãos, é um salmo imprecatório. E o que é um salmo imprecatório? São aqueles salmos em que o autor, em que o salmista, ele clama para que Deus traga juízo, punição, ou até mesmo uma espécie de vingança contra os seus inimigos. E essa expressão, ela vem, imprecatório, ela vem do latim, significa imprecatio, que tem a sua origem ali na expressão invocação de maldição, ou até mesmo um pedido de juízo. Então veja, esses salmos imprecatórios fazem parte do salmo, do saltério inteiro, e eles expressam ali um pedido de oração
intensas orações a Deus, para que Ele intervenha com justiça. Então, o salmo que nós estamos em nossas mãos, que está em tela nesse momento, é simplesmente a oração de Davi a Deus. A oração de um servo que está virado com as consequências que ele e outras pessoas inocentes estavam colhendo por causa das línguas, ou especialmente da língua de um homem fofoqueiro, que não pensou na consequência dos seus atos. Pois bem, na semana passada, nós vimos aqui uma parte desse salmo. Nós vimos os 4 primeiros versos do salmo. E nós vimos quais são as características do homem que confia na língua. E hoje nós vamos ver a parte final desse salmo, do verso número 5 ao verso número 9, e vamos aprender algumas lições sobre esse tema. Vejamos então que verdades são essas que podem abençoar a nossa vida nesse salmo tão poderoso que é o salmo de número 52, escrito por Davi. Mantenha sua Bíblia aberta, e nós vamos examinar do verso número 5 ao verso número 9 nessa noite. Então, semana passada nós vimos o homem que confia na língua. Hoje nós veremos o homem que confia em si mesmo. Vejam, irmãos, o salmista está aqui escrevendo a partir de uma traição de Doeg, como eu falei há pouco, o tal homem que confiava mais na sua língua do que em Deus. E ele usou a sua língua para matar inocentes, para matar pessoas que não tinham nada a ver com a vida de Davi. Inclusive os sacerdotes perderam suas famílias e foram impactados com a atitude de Doeg. E além disso, ele colocou em ação um plano de perseguição sem precedentes na vida de Davi. Então, agora o salmista insere aqui mais uma nota sobre o perfil dos homens ímpios que confiam na sua língua. Davi está nos mostrando que o problema não é somente a língua. É curioso, mas a raiz. Então nós estamos aqui diante de 2 sistemas de vida que partem de conclusões distintas. E o primeiro deles é sobre o homem que confia em si mesmo. Porque o homem que pensa que triunfará no fim pelo poder da sua língua, ele incorre em outros erros e pecados da alma. Porque o coração já foi perdido para as estratégias, para os arcabouços que estão ali arraigados, alguns deles até fincaram raízes no ramo podre da autoconfiança. Então, o salmista está ilustrando, a partir do verso número 5, o que ele fará com aquele homem que confia em si próprio. Observe na sua Bíblia o verso número 5, o que Deus fará com o homem que confia em si próprio. Também Deus o destruirá para sempre. Dobrem atenção. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Vejam, irmãos, não é uma atitude simples, tranquila. Doeg não foi um homem que apenas traiu Davi e usou a sua língua achando que apenas ele poderia triunfar com a sua língua. Mas Doeg é a figura de todo aquele que se torna uma postura, um símbolo espiritual mais profunda. Doeg é a autossuficiência que exclui Deus da equação, que confia em si próprio. Esse é Doeg. Esse problema é real, e é um problema que boa parte dos homens estão vivendo ainda hoje. Nós podemos chamar de ateísmo prático. Com a boca, nós confessamos que amamos a Deus, que queremos servi-lo, que nós queremos seguir mais próximo dele, que nós queremos ser impactados por sua palavra, que queremos obedecê-lo, seguir os seus preceitos, os seus caminhos. Mas quando o primeiro problema aparece, nós recorremos a outras coisas e a outras pessoas, e nem sequer consultamos a Deus em oração. Esse é Doeg. Talvez Doeg seja mais parecido conosco do que nós imaginamos. Porque o homem que confia em si mesmo, ele se apoia em algumas coisas que o afastam de Deus. Ele confia no seu próprio poder, ele confia na sua capacidade, ele confia apenas na sua inteligência. Ele pensa que os seus recursos eles são suficientes para garantir estabilidade. Não, esse dinheiro aqui jamais vai acabar. Ele se vale das estatísticas.
porque a sua segurança está naquilo que ele controla e naquilo que ele tem poder. É por isso que o salmista vai dizer no final do texto que ele se fortalece na abundância dos seus bens. Não é apenas a língua que foi tomada ali para prejudicar os outros, para tramar planos de destruição, mas as riquezas que foram amontoadas ao seu redor, as falsas seguranças que tomaram o seu coração, e dessa forma, toda a prosperidade, todo o recurso, toda a segurança financeira, todo o sucesso, todos os seus planos bem-sucedidos passaram a ser a sua fortaleza, e ele exclui Deus da equação. Davi, então, ele vai fazer aqui uma espécie de espiral da ação de Deus contra o homem que confia em si mesmo. E ele usa 4 verbos para mostrar o que Deus fará com aquele que deposita a sua segurança na sua língua e nas coisas. Observe na sua Bíblia, ele diz assim: primeiro, Deus o destruirá para sempre. Essa expressão, ainda contida no verso número 5, ela é usada e ela indica ali um juízo definitivo, especialmente porque no Antigo Oriente a maior desgraça na vida de alguém não era apenas a morte. A morte era um problema, mas não era apenas a morte, mas ter o nome apagado da história junto com a sua descendência. Então, a ideia do salmista aqui é uma ideia de juízo total, irreversível. Deus o destruirá para sempre. Vocês já viram Doeg em outro livro da Bíblia? Deus o destruirá para sempre. Segundo, verbo usado também no texto, ele o arrancará da tenda. É mais uma expressão aqui usada pelo salmista se referindo ao que Deus fará com o homem que confia em si próprio. E a tenda naquela época, naquele contexto geral, ela simbolizava 3 coisas importantes na vida do povo. A tenda era um sinal de casa, era um sinal de segurança familiar, e também era um sinal de continuidade da linhagem. Então, ser arrancado da tenda é muito mais profundo do que nós imaginamos. Significava perder estabilidade, herança e ter o seu futuro comprometido. Para uma sociedade que vivia numa estrutura social baseada na linhagem familiar, como a de Israel, isso era devastador. Deus o destruirá para sempre e o arrancará da tenda. Mas há um terceiro verbo também, usado pelo salmista, ainda no verso número 5, que diz assim: ele vai o desarraigar da terra dos viventes. Para ilustrar isso, Davi está usando aqui uma linguagem agrícola e doméstica, que era muito comum ali à época. Hoje, por conta ali da distância temporal que nós temos, do afastamento dos nossos dias com o acontecimento do texto, pode ser que alguns de nós tenhamos assim uma certa dificuldade em interpretar ou entender o que o salmista está dizendo. Mas ele está lançando mão de uma linguagem muito comum. Todos os ouvintes de Davi, naquele contexto geral, e das gerações futuras que o sucederam, estavam acostumados com o manejo da terra. Eles se alimentavam da terra, cultivavam a terra e eram especialistas na parte agrícola. Então, se trata aqui de uma linguagem muito comum usada pelo salmista. Essa expressão aqui, desarraigar, é o sentido de uma planta sendo arrancada pelas raízes. Na cultura hebraica, irmãos, estar na terra dos viventes significava participar da comunidade da aliança e desfrutar das bênçãos de uma terra prometida. Então, ser removido dela era um sinal de juízo divino, e eles seriam excluídos do relacionamento de forma total. Não haveria volta para o homem que confia em si mesmo. Destruir, julgamento decisivo. Arrancar da tenda, perder abrigo e identidade. E desarraigar, perder as raízes e ter o seu futuro comprometido. Então, aquele ímpio parecia firme. Aquele homem que confia em si mesmo parecia firme, mas ele estava plantado na sua própria arrogância.
Doeg arrancou dos sacerdotes a vida, mas Deus arrancaria de Doeg a sua própria segurança. Há duas aplicações para nós já no início do texto. Ouça, isso deve servir também de consolo ao nosso coração. Toda maldade, todo homem arrogante tem um tempo determinado para o seu fim. O Senhor reina. Muitas vezes nós podemos achar no mundo como nosso, nos dias difíceis como nossos, que a maldade continuará prosperando diante dos nossos olhos. Nós olhamos ao nosso redor e cada dia mais nós vemos pessoas injustas crescendo, enriquecendo, conquistando influência e reconhecimento através de trapaças e crescimento ilícito. Parece que a mentira avança com facilidade, que a violência se tornou algo corriqueiro, algo comum dos nossos dias, e que a arrogância se torna uma estratégia bem-sucedida. Ouça, em certos momentos a impressão que nós temos é de que o bem é frágil e de que o mal é eficiente. E nesse silêncio ensurdecedor de um mundo mau, a pergunta que muitos fazem é a seguinte: será que Deus não está vendo tudo isso? Onde está Deus no mundo de tristeza, de decepções e de injustiças prosperando? Vejam, queridos, essa percepção que nós temos também não é nova. É a mesma percepção de Davi. E o Salmo 52, ele é tão atual que parece que ele foi escrito ontem à noite. Ele nasce dessa tensão entre um homem mau que se gloria na maldade, que cresce na violência e se fortalece nas riquezas. A sensação para nós ao ler o Salmo é de fato o triunfo do perverso. E esse homem parece seguro, estabelecido, firme, resoluto, inabalável, acima dos outros e acima da lei. É curioso. Quem vai parar esse homem? Quem vai o impedir de fazer maldades? Ele tem recursos? Ele tem as ferramentas? Veja, e ouça, a prosperidade da maldade é superficial e ela é temporária. Isso é bíblico. Muitas vezes ela pode até produzir ali alguns resultados rápidos que darão ali para nós a impressão de que eles estão prosperando, mas a maldade tem os seus dias contados. O poder conquistado ali pela injustiça, ele carrega em si próprio a semente da própria queda, porque ele está desconectado daquilo que sustenta a vida de forma duradoura. Deus sempre vê o que os homens mais fazem no seu dia a dia. Ele sempre está atento. E no momento exato, não tenho dúvida, Ele cuidará de todos eles. É isso que o salmista diz no verso número 7 e no verso número 6. Observe na sua Bíblia. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Vejam, irmãos, o que acalma o nosso coração, o que acalenta as nossas impressões nesses momentos de dificuldade, é que Deus vê, Deus julga e Ele intervém. Ele não é um Deus omisso. Isso não significa que a justiça ela acontece também no tempo que nós desejamos, mas significa que o mal não tem a palavra final sobre o mundo e sobre nenhum dos filhos de Deus. Aquilo que parece firme, fincado na maldade, regado e banhado de sangue, em algum momento na história será arrancado por Deus. E o que parece sólido aos nossos olhos certamente ruirá. A história humana mostra que muitos impérios, muitos homens que fizeram maldade no decurso do século, impérios ali que foram construídos por meio de violência, mentira, propagação de ódio, eles eventualmente desmoronaram, porque Deus os julga. Observe, por exemplo, a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, um homem tomado de maldade.
Um homem que ao mesmo tempo se dizia pelo bem da Alemanha, mas que convenceu médicos a aplicar injeções que ceifaram a vida de bebês, de crianças. Um regime que foi constituído por propaganda sistemática e manipulação da verdade, perseguição política e ideológica, supressão de liberdades civis. É curioso porque parece que eu estou falando dos nossos dias também, né? Violência institucionalizada, o extermínio de milhões de judeus no Holocausto. Durante alguns anos, no decurso do tempo, a impressão que dá é que esse regime totalitário pareceu extremamente forte. Hitler expandiu seus territórios, reergueu ali a economia alemã, mobilizou o apoio popular. A máquina de propaganda criou uma imagem de um poder quase que invencível. Um homem que fez prosperar a maldade. Ao que tudo indicava, então, os planos desse homem estavam se cumprindo e nenhum poder seria capaz de destruir o império fundado na maldade que prosperava. Mas será que a maldade prospera? Será? Houve o avanço da Segunda Guerra Mundial e o regime de Adolf Hitler, fincado em maldade, entrou em colapso. Sabe o que aconteceu com ele? Em 1945, em Berlim, quando Berlim foi tomada, Hitler ficou apavorado porque a sua segurança estava caindo diante dos seus olhos. E o que ele fez? O grande Adolf Hitler, que confiava em si próprio, cometeu suicídio. E o chamado Terceiro Reich, que prometia durar 1000 anos, durou apenas 12 anos. A maldade não prosperará. Isso nos mostra, irmãos, que o império, por maior que seja, um homem mau, por mais riquezas e asseclas que ele tenha, um reino que parece inabalável, mas cujas suas bases morais estão ali corroídas, depositando sua confiança em si mesmo, uma força militar sem precedentes e uma falsa propaganda de marketing não são suficientes para sustentar a sua prosperidade na violência e na falsidade. O melhor comentário sobre geopolítica, sobre os poderes do mundo, o maior comentário sobre onde está o epicentro da força bélica não estão nos livros da história registrados no decurso do tempo, mas está registrado nas Escrituras. Salmo 99, verso 1. O Senhor reina. Esse é o melhor comentário político de todos os tempos. Charles Haddon Spurgeon, comentando esse texto, ele diz assim: o ímpio pode florescer por um momento, mas somente quem está plantado na misericórdia de Deus permanece para sempre. Então vejam, um dia a maldade cessará. Não tenho dúvida disso. Segunda aplicação, ouça: o que confia em Deus não precisa temer a língua do ímpio. É o Senhor quem cuida de você. O que é que o linguarudo mais deseja? Para pensar. Qual é o maior desejo do linguarudo? Viver e desfrutar aquilo que ele conquistou com o poder da sua língua. É isso que ele quer. Mas assim como o homem, ele pode usar a sua língua para abençoar, a mesma língua que abençoa também é a ruína do homem. Provérbios, versos 18 e 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Há muitas pessoas que no decurso do tempo perderam o seu sono por conta da sua língua, ou da língua do outro. Há questões que são graves e de fato são dignas de defesa pública, de acusações infundadas que você tenha sofrido na sua vida, ilações, pensamentos ali que alguém fez acerca de você baseado no achismo, ou a pessoa que viu uma coisa e já ali fez um pensamento acerca da sua atitude, não fez nenhuma pergunta para você, está apenas te acusando por algo que ela viu sem perguntar. Mas veja, pessoas más, você pode inclusive sofrer as consequências da língua de alguém na sua vida. Mas quando isso acontecer, qual deve ser a sua reação?
diante das ilações, das acusações e também daquilo que as pessoas falam sobre você. Ouça, você não precisa se preocupar. Acalme seu coração, porque há um contraste entre o coração daquele que usa a língua para prevalecer e o justo. Aquele que confia na sua língua e aquele que confia em Deus. Aquele que usa a sua língua para prevalecer, confia em si próprio e na sua própria língua. No entanto, veja o que Davi vai dizer no verso número 7. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, essa é a figura dele, mas confiava na abundância dos seus bens e se fortalecia na sua perversidade. Então veja, o ímpio, ele usa a língua para se defender porque ele confia nela. E o justo? Como eu disse aos irmãos, Davi está colocando aqui um contraste em tela. Enquanto os ímpios continuam usando a língua para se defender, os justos podem descansar, porque quem os defende é o Senhor. Porque quando você começar a língua para se defender, usar a língua para se defender o tempo inteiro, você não está falando isso claramente, mas você está dizendo que você confia mais na sua língua do que no Senhor. Deus, o Senhor não sabe me defender, deixa que eu me defenda, eu sei o que eu posso fazer. Quantas vezes você já não agiu assim? Quando alguém te difama, quando alguém fala mal de você e você vai atrás tentando buscar o fundamento daquela conversa, se precipitando com as palavras. Muitas vezes, irmãos, quando nós tentamos nos defender, isso só piora a situação, porque o linguarudo, ele tem um outro problema. Enquanto ele fala, ele fecha os ouvidos, ele só quer falar, ele só tem sede de acusar. E Davi é um exemplo para nós, irmãos. Há muitas pessoas falando que não sabem por aí, depositando a sua esperança e a sua confiança na força do seu próprio braço, tentando usar os seus argumentos próprios para se defender das ilações e das acusações que são feitas. O que Davi diz? Davi diz que o Senhor fará juízo, e ele descansa nessa verdade, ele acalma o seu coração. Davi estava sendo perseguido, estava sendo caluniado, sofrendo o assassinato da sua reputação, estava sendo traído por pessoas próximas ali do seu convívio, estavam ali há pouco tempo convivendo com ele diariamente, e os seus malfeitores estavam sedentos para ter o seu sangue derramado. Isso te lembra de alguma coisa? De alguma outra história? O maior exemplo que nós temos, irmãos, não é nem Davi. O maior exemplo que nós temos é o próprio Cristo. Eu quero citar dois textos para nós nos lembrarmos. O primeiro está registrado no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 27, do verso 12 ao 14, que diz assim: acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, prestem atenção, ele nada respondeu. Então Pilatos perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou impressionado. E agora, para citar o Antigo Testamento, Isaías, capítulo 53, verso 7, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O que Jesus poderia ter feito nessa situação? Poderia ter se defendido? Poderia ter descido da cruz, mas ele preferiu ressuscitar dos mortos. Ele confiava em Deus, e essa confiança fez com que ele obedecesse e ficasse em silêncio diante dos seus acusadores. Ouçam, meus irmãos, a sua estabilidade não depende das circunstâncias ao seu redor, não depende do governo que foi instituído, que está estabelecido no seu país, não depende da quantidade de recursos, de dinheiro que você tem na sua conta bancária, mas depende da sua confiança em Deus.
O justo, ele pode atravessar períodos de silêncio sendo covardemente acusado, mas permanecer como uma árvore plantada num solo fértil. Mais uma vez, quero citar Charles Haddon Spurgeon, que diz assim: o silêncio, quando a calúnia ruge, é frequentemente a melhor resposta. O tempo é advogado da verdade. Portanto, não se precipite em querer se defender da língua dos ímpios. Quanto mais nós nos precipitamos, mais nós erramos. O que Tiago vai dizer? Seja ávido no ouvir, mas o que ele diz? Acalma, não precisa falar. É o momento de respirar. Portanto, meus irmãos, descanse e confie no Senhor. Ele é a sua segurança, Ele te defenderá. Eu quero te fazer uma pergunta: quem é melhor do que Deus para nos defender das acusações? Existe alguém nesse mundo que é melhor do que o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e terra, a qual nós todos estaremos face a face daqui a algum tempo, para nos defender? Não existe. Assim, quando a maldade parece prosperar, nós precisamos nos lembrar que nem toda prosperidade é permanente. Ela pode ser temporária. E o tempo revela as bases sobre quais, os fundamentos ali sobre a qual sua vida foi construída. O que é sustentado apenas pelo orgulho e pelo poder humano pode até impressionar por um período, mas ele não permanece. Já aquilo que está firmado na fidelidade, na confiança em Deus, atravessa as estações da vida e permanece firme, de pé até o final. E alguns podem pensar nesse sentido e dizer assim, que o silêncio, muitas vezes ele pode ser uma questão de fraqueza. Não sei se você já ouviu um argumento assim, mas via de regra, aqueles que são mais inflados, eles dizem assim: fulano é bobo, ficar em silêncio sendo acusado? Eu ficar em silêncio? Eu não levo desaforo para casa. Se você já ouviu alguma expressão dessa, observe, meu irmão. O silêncio do justo não é um sinal de fraqueza. O que é mais fácil? Responder com ira e se defender sem controlar suas emoções? Ou ter domínio próprio? Sejam honestos. Certamente responder com ira. Mas o justo, ele é alguém que conhece a Escritura e ama a Deus. E ele tem domínio próprio sobre o seu corpo. Ele tem maturidade espiritual e ele confia no juízo de Deus. A forma com que nós agimos mostra onde está depositada a nossa confiança, irmãos. Se é em nós mesmos ou se é no Senhor. Quem vive pela língua precisa falar. Quem vive pela fé pode descansar em Deus. Davi está nos apresentando aqui um grandioso contraste contra os 4 primeiros versos. O fofoqueiro, ele usa sua língua como uma espada. O justo usa o seu silêncio como escudo. O fofoqueiro, ele confia na repercussão da mentira. O justo confia no Senhor da verdade. O fofoqueiro precisa vencer com a força do seu argumento, das suas palavras. Mas o justo descansa na justiça de Deus. Você não precisa ficar preocupado com a sua reputação. Sabe por quê? Porque a sua reputação está guardada no Senhor. Ninguém conhece mais você do que Deus. Ela está preservada no Senhor. Falem o que falem de você, a sua reputação está preservada em Deus. Esse quadro geral, Davi está nos apresentando aqui um outro tipo de homem. Ele nos apresentou o homem que confia na sua língua, o homem que confia em si mesmo. E por último, ele nos apresenta o homem que confia no Senhor. Veja o verso número 8 na sua Bíblia, por favor. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Vejam, é curioso como Davi muda de sala, como ele muda a pintura do quadro. E agora aqui ele está pintando uma tela belíssima. Ele tira os olhos do fofoqueiro
e se volta para pensar sobre os seus atos. E o contraste é claro que os perversos são como árvores desarraigadas, enquanto os justos são como oliveiras verdejantes, belas e cheias de frutos. Saul e Doeg seriam rejeitados pelo Senhor e eles pereceriam. Mas e Davi? Davi e a sua descendência permaneceriam em segurança na casa do Senhor. E vejam, basta nós olharmos o quadro. Nob era uma cidade que ficava ali ao leste de Jerusalém, e haviam muitas oliveiras plantadas ao seu redor. O salmista, então, ele olha para esse quadro e ele sabe que a oliveira ela vive por muitos anos e que ela produz frutos permanentes. E sem dúvida, irmãos, Davi foi uma pessoa que abençoou a vida de muitas pessoas. E ele também foi uma bênção na sua vida, mas também na sua morte, pelos frutos que ele produziu. Basta nós observarmos que o próprio Cristo, o nosso Salvador, veio da linhagem do rei Davi. E ele foi uma bênção na sua morte, e ainda hoje continua abençoando as nossas vidas. Mas sabem por quê? Porque ele depositou a sua confiança na bondade de Deus. E o Senhor não o decepcionou. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena confiar em Deus. Eu me lembro da história de um teólogo americano que esteve no Brasil por anos, Dr. Russell Shedd. Não sei quantos tiveram a experiência de ouvi-lo, mas pela graça de Deus, eu tive a experiência de ouvi-lo uma vez e outras várias vezes na internet. Um homem claro, que pregava a Bíblia com clareza. E ele chegou no final da sua vida, não vou me lembrar agora a idade específica, mas após 80 anos de idade. Sabe qual foi a conclusão desse homem? Estava servindo numa igreja no sul do país e ele disse assim: provavelmente essa é a última vez que eu venho pregar aqui. Eu não tenho energia, não tenho forças para continuar pregando. Provavelmente é a última vez que eu venho pregar aqui. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, no auge dos meus 80 e tantos anos: vale a pena servir a Deus. Vale a pena investir a sua vida inteira a serviço dele. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena servir ao Senhor e confiar na sua bondade e fidelidade. Essas foram as últimas palavras de Russell Shedd no sul do país. Vale a pena servir ao Senhor, irmãos. A língua, ela é um leme que direciona todo o nosso corpo, e nós precisamos cuidar dela para abençoar a vida das pessoas que nos cercam. E vejam como o salmista aqui, caminhando para o final, ele vai usar a sua língua, não para ferir ou para destruir, mas o salmista aqui, ele lista uma série de coisas que ele faz com o leme que controla o seu corpo. Observe o verso número 9 na sua Bíblia, por favor. Vejam o que ele diz: sempre te louvarei, porque assim o fizeste, na presença dos teus fiéis esperarei o teu nome, porque é bom. Vejam, irmãos, Davi usa a sua língua para louvar, para agradecer e para esperar em Deus. Louvar, agradecer e esperar em Deus. A mesma língua que pode destruir, mentir e enganar é a mesma que pode se arrepender e direcionar a sua vida para Deus. Qual foi a primeira mensagem pregada por Jesus? Vocês se lembram? Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Está escrito lá: depois de João haver sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A língua é um poderoso recurso para se arrepender dos seus pecados e voltar a sua vida para Deus. Pergunte: as suas palavras têm revelado a sua confiança no Senhor ou a sua confiança em você mesmo? Os seus pensamentos têm revelado a sua confiança no Senhor ou a sua confiança no seu próprio braço? Warren Wiersbe diz assim: a língua do ímpio é fogo, que nasce do orgulho. A língua do justo é leme guiado pela confiança no amor fiel de Deus.
Nas mãos de quem você tem deixado o leme da sua vida hoje? Nas suas próprias mãos? Ou nas mãos do Senhor? Caminhando para o final, eu quero finalizar com a história de um homem chamado George Miller. George Miller, ele foi um grande evangelista alemão, radicado ali na Inglaterra, se não me engano, especialmente no século XIX. Ele foi um gigante, conhecido ali como o guardião dos órfãos de Bristol. Ele cuidou de milhares de órfãos nesse contexto. E ele jamais pediu nenhum recurso a ninguém. Sabe o que ele fazia? Dobrava os joelhos e pedia ao Senhor. O que muitos não sabem é que esse homem brilhante, esse homem que transformou a vida de muitas pessoas, sofreu com muitas calúnias no início do seu ministério. O poder destrutivo da língua estava ali operando nos bastidores da história naquele contexto. Enquanto a obra desse homem ali estava pequena, ninguém falava nada. Mas quando começou a crescer, quando começou a ganhar um pouco mais de notoriedade, muitas pessoas ali começaram a observar o crescimento. E então surgiram as línguas de fogo, as críticas severas. E esse homem sofreu duras críticas. Alguns diziam que ele manipulava as pessoas. Ele foi acusado, você tem uma noção, de usar as crianças para ganhar dinheiro, para enriquecer. Alguns disseram que ele era irresponsável e que em pouco tempo essa obra iria falir. Ele havia confidenciado, disseram que ele havia confidenciado isso a alguém. Alguns jornais locais publicaram recortes maldosos. E esse homem foi alvo de uma língua invejosa de muitas pessoas. Isso pode acontecer inclusive na igreja. Recentemente estava conversando com um irmão aqui e eu disse que um dos maiores problemas do nosso século é um ministério que criaram no século 21. Não sei se você já ouviu esse ministério. O Ministério da Sugestão. Sugere tudo, mas não faz nada. Sempre está pronto a sugerir, sempre com a língua afiada. E esse homem foi alvo da língua desse ministério naquele contexto. Nesse interim, muitos amigos e conhecidos queriam que ele respondesse publicamente às acusações. Diziam que ele precisava ali resolver o que as pessoas tinham criado sobre ele. Você sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ficou em silêncio. Ele decidiu não falar nada e apenas trabalhar. Decidiu não entrar em debates e apenas orar e descansar no Senhor. Sabe qual era a certeza dele? Ele registrou isso aqui no diário, no seu diário, no final do século XIX. E ele disse assim aos seus amigos e conhecidos: se eu estou certo diante de Deus, Ele mesmo cuidará da minha reputação. Se eu estou certo diante de Deus, Ele mesmo cuidará da minha reputação. E Miller escolheu não publicar cartas defensivas, não atacar críticos, não justificar cada acusação que ele havia recebido, mas ele decidiu cuidar do seu coração. Então ele continuou orando, continuou servindo e continuou trabalhando. Qual foi o resultado disso? Com o tempo, o seu trabalho foi ganhando mais robustez e as acusações maldosas perderam força. As finanças da obra que ele estava realizando continuaram sendo supridas milagrosamente. E a credibilidade desse homem, mundo afora, aumentou. E o trabalho dele se tornou uma referência mundial. A sua reputação foi restaurada, não por sua defesa pública da sua língua, mas pela fidelidade constante do Senhor. Esse homem que confiava em Deus. E o resultado do silêncio desse homem, irmãos, abençoou a vida de muitas pessoas. Os dados dão conta de que ao longo da sua vida, mais de 10.000 órfãos foram acolhidos e cuidados diretamente por seus orfanatos em Bristol. Mais de 120.000 crianças passaram pelas escolas que ele fundou naquele contexto e foram mantidas durante o dia por sua fundação.
Isso aqui, esse dado é importante porque naquela época, com as doenças pouco documentadas à época, com pouco tratamento, os pais morriam cedo e as crianças ficavam órfãos, cedo. Mais de 10 mil crianças cuidadas por orfanatos. Esse homem distribuiu milhões de Bíblia, vários livros do Novo Testamento, e alguns folhetos cristãos foram publicados ao redor do mundo. Ele sustentou financeiramente milhões, centenas de missionários naquele contexto, incluindo, por exemplo, nomes de gigantes como Hudson Taylor. Esse homem impactou a vida de tantas pessoas que um dos teólogos mais brilhantes do século seguinte, A.W. Tozer, ele disse que George Miller, tem uma das maiores influências na sua vida. E se esse homem tivesse se defendido publicamente, será que todas as pessoas teriam sido abençoadas? Se ele confiasse no poder da sua língua, qual seria o resultado, irmãos? Nós não sabemos. Vejam o poder de uma língua em silêncio que confia em Deus. Que o Senhor nos ajude com a nossa língua e que ela seja um poderoso leme na direção do nosso corpo, para nós servirmos ao Senhor e descansarmos o nosso coração nele. Amém? Vamos orar, na sequência cantar e bendizer o nome do Senhor. Teu nome é mais alto. Diga!